Olá, seja bem-vindo ao quinto módulo sobre ameaças e riscos. Desejo a você uma excelente aula. Este módulo tem como objetivo aprofundar os conceitos sobre ameaças e riscos. No módulo 3, introduzimos alguns conceitos sobre vulnerabilidades, ameaças e riscos. Aqui, apresentaremos de uma forma mais abrangente o ciclo completo do incidente na ótica da segurança da informação. Vamos entender sobre o ciclo do incidente? O ciclo começa com a identificação das vulnerabilidades, ou seja, as possíveis fraquezas ou brechas de um ativo ou controle que pode ser explorada por uma ou mais ameaças. Posteriormente a vulnerabilidades, vem a ameaça. As ameaças, assim como a existência das vulnerabilidades, é um fator intrínseco aos ativos de segurança da informação. Por este motivo, que o gerenciamento de riscos é muito importante e deve ser um processo contínuo dentro da organização. Através do gerenciamento de riscos, é possível desenvolver medidas de segurança para cada etapa do ciclo do incidente. Nesta etapa, ameaças, podemos aplicar medidas de redução e de prevenção. Posteriormente à ameaça, vem o incidente. Esta etapa tem como premissa que ocorreu um incidente, apesar das medidas aplicadas na redução e prevenção das ameaças terem sido tomadas. A principal medida de segurança a ser aplicada aqui é a detectiva. Quanto antes detectar um incidente, menos dano será causado e mais rápido pode ser o retorno às operações. Além disso, uma outra medida de segurança também pode ser aplicada, são as medidas repressivas. Essas medidas têm como objetivo reprimir o dano à menor intensidade possível. Riscos materializados. Nessa etapa, a organização já ativou todas as medidas possíveis, mas é importante avaliar com critério os danos causados pelo incidente. Esta avaliação deve ser confrontada com a análise de impacto realizada no gerenciamento de risco, para refinar as métricas de avaliação e aumentar a precisão das estimativas. Essa precisão está relacionada à análise de custo-benefício de uma medida, um controle de segurança. A última etapa do ciclo do incidente é a recuperação. Nesta etapa, acontece a recuperação do incidente e o retorno à operação normal da empresa. As medidas de segurança adotadas aqui são corretivas e avaliativas. É muito importante possuir um plano de retorno para os ativos de segurança, de forma que as atividades de retorno não se tornem ameaças reais à continuidade da operação. Vamos estudar agora um conceito muito importante que é o conceito de ameaça. Esse conceito está de acordo com a norma ISO/IEC 27000, a versão 2014. Portanto, ameaça é a potencial causa de um incidente indesejado que pode resultar em dano a um sistema ou organização. Dentro dos conceitos de ameaça, existem os tipos de ameaça. Vamos conhecer cada um deles. O primeiro são as ameaças do tipo humanas, que podem ser intencionais e não intencionais. O segundo são as ameaças não humanas. São as ameaças não criadas por seres humanos, como, por exemplo, pode ser um desastre natural. Ainda falando sobre ameaças, é importante ficar claro que, independente do tipo de cada uma delas, todas as ameaças causam danos. E esses danos podem ser classificados como um dano direto, o agente realizador causa o dano, por exemplo, um roubo, ou um dano indireto, o agente realizador utiliza de outros meios para causar o dano. Por exemplo, temos o mau uso dos cabos de rede. Ameaças, golpes.
As ameaças do tipo golpe consistem em roubar informações dos usuários. A seguir, são apresentados alguns exemplos: Identity Theft, furto de identidade; Advanced Fee Fraud, fraude de antecipação de recursos. Exemplo, engenharia social para induzir um pagamento falso. Phishing, usado para obter dados pessoais e financeiros de um usuário. Pharming redireciona a navegação do usuário para sites falsos por meio de alterações no serviço de DNS. Hoax, boato, é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso. Ameaças malwares. O que são malwares? Malwares são programas especificamente desenvolvidos para executar ações danosas e atividades maliciosas em um computador. Essa definição foi retirada da cartilha do CERT-BR. A seguir, são apresentados alguns exemplos de vulnerabilidades do tipo malware: vírus, worm, trojan, backdoor, downloader, trooper, rootkit, bot ou botnet e spyware. A seguir, falaremos de cada um desses itens. Vírus. Segundo Fred Cohen, considerado o pai do vírus de computador, um vírus é um programa que é capaz de infectar outros programas pela modificação destes de forma a incluir uma cópia possivelmente evoluída de si próprio. Os vírus costumam infectar seções de um arquivo hospedeiro, propagando-se através da distribuição deste arquivo. Comumente, os vírus necessitam ser acionados e propagados por uma entidade externa, por exemplo, um usuário. Worm. Os worms, por sua vez, propagam-se pela rede e, em geral, não necessitam de ativação por parte do usuário. Uma outra característica é a independência de outro programa para a disseminação e ataque. Alguns worms podem carregar dentro de si um outro tipo de malware, que é descarregado na vítima após o sucesso da propagação e do ataque. É extremamente importante compreender a diferença entre vírus e worm. Vírus precisa executar o arquivo infectado para contaminar a máquina. Já um worm contamina a máquina automaticamente, através da rede. Trojan, ou comumente conhecido como cavalo de Troia, são códigos maliciosos. Podem ser encontrados em versões modificadas de aplicações do sistema operacional, substituídas por indivíduos maliciosos. Essas versões apresentam as mesmas funcionalidades da aplicação íntegra, porém, também contêm funcionalidades adicionais com a finalidade de ocultar outras ações malignas. Backdoor. Backdoors permite ao atacante realizar uma conexão remota, permitindo acesso à rede ao qual o dispositivo está conectado. Um outro tipo de backdoor envolve erros na implementação de uma aplicação ou sistema que o torna vulnerável, permitindo a conexão remota. Downloader. Downloader é um programa malicioso que conecta-se à rede para obter e instalar um conjunto de outros programas maliciosos ou ferramentas que levem ao domínio da máquina comprometida. Para evitar dispositivos de segurança instalados na vítima, é comum que downloaders venham anexados às mensagens de correio eletrônico e, a partir de sua execução, obtenham conteúdo malicioso de uma fonte externa. Trooper. Trooper possui características similares às dos downloaders, com a diferença que um Trooper é considerado um instalador, uma vez que contém o código malicioso compilado dentro de si. Rootkit. Rootkit é um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor no dispositivo. Rootkits inicialmente eram usados por atacantes que,
Após invadirem um computador, os instalavam para manter o acesso privilegiado, sem precisar recorrer novamente aos métodos utilizados na invasão, e para esconder suas atividades do responsável e ou dos usuários do computador. Bot ou botnet. Bot ou botnet é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permite o dispositivo ser controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em dispositivos. Spyware. Spyware é um programa projetado para monitorar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Vejamos alguns exemplos. Keylogger, Screenlogger e AdWar. O que seria o Keylogger? Armazena tudo que é digitado no teclado e envia para o hacker. Já o Screenlogger faz um print screen na tela do usuário, normalmente combinando com o Keylogger, para roubar senhas digitadas e as senhas com um clique na tela. Exemplo, sites de bancos com duplo fator de autenticação. AdWar exibe uma grande quantidade de anúncios sem a permissão do usuário. Ransomware são programas que tornam inacessíveis os dados armazenados em um conjunto, geralmente usando criptografia e que exige pagamento de resgate, um ransom, para restabelecer o acesso ao usuário. O exemplo mais famoso que temos hoje foi o WannaCry. É importante ressaltar que a linha entre os tipos de vulnerabilidades é muito tênue e é comum um atacante utilizar vários tipos de vulnerabilidades combinadas. Vamos falar agora sobre outros tipos de ameaças. Negação de serviço, DOS ou DDoS. Negação de serviço ou DOS é uma técnica pela qual um atacante utiliza um computador para tirar de operação um serviço, um computador ou uma rede conectada à internet. Quando utilizada de forma coordenada e distribuída, ou seja, quando um conjunto de computadores é utilizado no ataque, recebe o nome de negação de serviço distribuído ou DDoS. O objetivo desses ataques não é invadir nem coletar informações, mas sim exaurir recursos e causar indisponibilidades ao alvo. Quando isso ocorre, todas as pessoas que dependem do recurso afetado são prejudicadas, pois ficam impossibilitadas de acessar ou realizar as operações desejadas. Força bruta. Um ataque de força bruta, ou brute force, consiste em adivinhar, por tentativa e erro, um nome de usuário e senha, e assim, executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios deste usuário. Qualquer computador, equipamento de rede ou serviço que seja acessível via internet com um nome de usuário e uma senha pode ser alvo de um ataque de força bruta. Dispositivos móveis que estejam protegidos por senha, além de poderem ser atacados pela rede, também podem ser alvos desse tipo de ataque, caso o atacante tenha acesso físico a eles. Conceito de risco. A possibilidade de um ativo estar sujeito a ameaças, explorando vulnerabilidades para causar perda ou dano a um ou mais ativos. Conceito de gerenciamento de riscos. É o processo que trata ameaças, riscos e medidas de segurança. É um processo contínuo, onde os riscos são identificados, examinados e reduzidos a um nível aceitável. A NBR ISO IEC 27005, na versão 2011, fornece orientação para o gerenciamento de riscos da segurança da informação. Os processos de avaliação de riscos são identificação de risco, análise de riscos e avaliação de riscos. Posteriormente, esses detalhes serão explanados.
Vamos falar agora sobre avaliação de riscos. Realiza a análise dos dados obtidos na identificação e análise de riscos para determinar se o risco é aceitável ou tolerável. O objetivo é esclarecer quais ameaças são relevantes para os processos operacionais e identificar os riscos associados. Utilizada para garantir que as medidas de segurança serão implementadas de uma forma rentável e oportuna é, consequentemente, fornecer uma resposta eficaz às ameaças. Conceito de análise de riscos. Ferramenta usada no gerenciamento de riscos. O propósito de se realizar a análise de risco é identificar as ameaças relevantes aos processos operacionais e identificar os riscos associados. Objetivos da análise de riscos: identificar ativos e seus valores, determinar vulnerabilidades e ameaças, determinar os riscos e as ameaças que podem realmente causar dano aos processos operacionais, determinar o equilíbrio entre custos de um incidente e custos das medidas de segurança, os riscos podem ser classificados através de dois tipos de análises. Análise quantitativa, baseada em números e tem como objetivo obter dados financeiros. Análise qualitativa, baseada em cenários e é subjetiva. É recomendado que as análises de riscos quantitativas e qualitativas trabalhem juntas. Conceito de análise de risco quantitativa. Tem como objetivo calcular as perdas financeiras e a probabilidade de que uma determinada ameaça torne-se um incidente. Importante: o valor investido em medidas protetivas não deve ser maior que o valor do objeto a ser protegido. Conceito de análise de risco qualitativa. Tem como objetivo analisar os cenários e as situações de riscos. Desta forma, as chances de que uma ameaça torne-se realidade é analisada com base nos sentimentos das pessoas. São analisadas todas as medidas já existentes para mitigar a ameaça e quais serão as novas medidas a serem incorporadas, caso seja necessário, para reduzir o risco a um nível aceitável. Conceito de tratamento de risco. Analisa de forma individual cada ameaça priorizada e encontra uma ou mais ações que podem reduzir ou eliminar a ameaça. Tratamentos possíveis: eliminar a ameaça, estabelecer que a ameaça não se aplica ao cenário, estabelecer que a ameaça é um falso positivo, aceitar o risco, ou seja, quando não é possível corrigir a ameaça encontrada, porém o serviço deve permanecer ativo, estabelecer que a ameaça não será tratada, porém será corrigida com outras ameaças. Com a avaliação do risco, onde se realizou a identificação e a análise, obtemos a lista de ameaças e suas respectivas importâncias e prioridades. Vamos assistir o vídeo Tratamento de Incidentes de Segurança na Internet, do NIC-BR. Todos podemos concordar que a segurança na internet e nas redes é muito importante para as empresas. A maioria delas procura se proteger criando regras, e então implantando procedimentos, equipamentos e softwares para fazer com que sejam cumpridas. Mas mesmo assim, algumas vezes ainda há problemas, como acessos não autorizados a sistemas ou ataques capazes de parar algum serviço importante, e esses devem ser tratados.
é como o trabalho dos brigadistas, que realizam ações preventivas para evitar que incêndios ocorram, mas mesmo assim estão sempre prontos para apagá-los. Você tem uma brigada em sua empresa especializada em tratar os problemas de segurança? Se não tem ainda, deveria pensar no assunto. Este é o vídeo Tratamento de Incidentes de Segurança na Internet, feito pelo NICBR. Conheça a Flávia. Ela foi contratada há pouco tempo pela Acme para montar uma equipe para o tratamento de incidentes de segurança. Essa nova equipe será o CSIRT, Computer Security Incident Response Team, da Acme. A Acme tem bons times de segurança, de administração de redes e suporte técnico. Tem políticas bem definidas sobre o que os funcionários podem e não podem fazer. Usa firewalls, antivírus, IDS, mantém os sistemas atualizados. Mas mesmo assim, os problemas de segurança têm aumentado nos últimos tempos. A Acme percebeu que era inevitável que isso acontecesse. Foi-se o tempo em que ataques na internet eram feitos por diversão, ou simplesmente para provar algum tipo de conhecimento técnico. A grande maioria dos ataques atualmente visa algum tipo de vantagem financeira e é realizada por criminosos especializados. Um CSIRT identifica os incidentes, ou seja, qualquer evento ou atividade suspeita que potencialmente possa afetar os ativos de TI ou as informações da empresa, ou ainda possa atrapalhar seu dia a dia. Por exemplo, ataques ao website, um anúncio de descoberta de uma vulnerabilidade em um software utilizado, ou até mesmo algum tipo particular de tentativa de fraude por e-mail direcionada aos funcionários. A Acme precisa do CSIRT para identificar rapidamente tais ameaças e tratá-las, coordenando as ações de todas as áreas envolvidas, até que o problema esteja resolvido ou pelo menos equacionado. O CSIRT ajuda a minimizar o dano e atua na recuperação e na prevenção de eventos futuros. Flávia sabe que a função do CSIRT é bem distinta daquelas da equipe de segurança, suporte e gerenciamento de redes, mas no tratamento de um incidente, muito provavelmente, essas e outras áreas terão que agir em conjunto. O CSIRT, em grande medida, apenas coordena o processo. Um dos desafios da Flávia era o de definir o formato mais adequado para o CSIRT da Acme. A administração lhe deu carta branca dentro de algumas restrições orçamentárias. Se a Acme fosse um pouco maior, a opção de contratar mais funcionários e montar uma equipe exclusiva para a função seria clara. Flávia optou, contudo, por montar uma equipe ad hoc. Ou seja, funcionários de outras áreas seriam treinados e convocados para tratar os incidentes apenas quando fosse necessário. Para a Acme, além da própria Flávia, ainda não havia necessidade de ter outras pessoas trabalhando em tempo integral nessa função. Flávia sabia que, antes de mais nada, necessitava estar atenta a tudo sobre segurança, internet e redes, e precisaria mesmo ficar antenada nas mídias não especializadas, como jornais e revistas. Um incidente na Acme poderia estar relacionado com informações públicas recebidas no mundo externo. De forma particular e com muita atenção, Flávia começou a monitorar sites, fóruns e listas de e-mail especializados em problemas de segurança e dos fornecedores de hardware e software utilizados na Acme. Há muitas formas diferentes para se detectar os incidentes. Flávia começou a planejar a utilização de sistemas já existentes de monitoramento de rede, antivírus e IDS para essa finalidade. Além disso, ela monitoraria alguns logs, como o do DNS recursivo, e instalaria tão logo quanto possível sensores especializados, os honeypots, na rede da Acme, assim como um sistema para monitoramento por flows, que ainda não existia por lá. Um ponto importante era verificar se todos os logs já estavam sincronizados via NTP. Se não estivessem, seriam praticamente inúteis. Algo a ser feito assim que possível seria automatizar a geração de alguns relatórios com a análise e correlação dos principais logs por meio de scripts. Uma função importante de uma equipe de tratamento de incidentes é ser o ponto focal para as notificações, o principal ponto de contato para esse tipo de problema. Flávia definiu que o CSIRT da Acme receberia notificações internas dos funcionários e também externas, por exemplo, de equipes de tratamento de incidentes de outras empresas ou mesmo de usuários na internet. Ela atualizou as informações de contato do novo CSIRT no RUIS público para o ESN da Acme, seus blocos IP e seus nomes de domínio. Em seus empregos anteriores, Flávia cansou-se de encontrar informações desatualizadas ao tentar entrar em contato com muitas empresas em relação a problemas de segurança nos sites e e-mail, e não queria de forma alguma que o mesmo acontecesse com quem tentasse encontrar o contato correto na Acme. A Acme era um sistema autônomo, ou seja, tinha blocos IP alocados diretamente pelo NICBR e usava BGP em seus enlaces para a internet com uma política de roteamento própria. Flávia sabia que por isso podia participar de uma rede VoIP exclusiva para os AS, chamada INOC DBA. Ela entrou em contato com o NICBR e solicitou 2 ramais, um para o NOC da Acme, outro para o novo CSIRT. Isso facilitaria muito a comunicação com o CERT-BR e com equipes de tratamento de incidentes em outros AS.
Outra iniciativa importante foi mapear os principais contatos de equipes em outras empresas, com quem o CSIRT da Acme provavelmente teria que se relacionar. Isso incluía o CERT-BR, alguns fornecedores de serviços e mesmo concorrentes diretos da empresa. Flávia estava agora definindo categorias e prioridades de tratamento para os incidentes. Ela sabia que não seria produtivo tratar tudo da mesma forma. Os incidentes seriam classificados como críticos, de alta prioridade, prioridade média e baixa. Algumas categorias em que ela estava pensando eram furto de informação, detecção de vulnerabilidade, detecção de vírus ou outro malware, pedido de informação e incidentes gerais. Ela em breve começaria a definir os procedimentos para tratar cada um desses tipos de incidentes. De forma geral, sempre que houvesse um incidente, seria necessário analisar a situação cruzando as informações recebidas com outras, como logs e análises, e avaliando o impacto e os riscos para a Acme. Depois disso, a equipe planejaria o que fazer e com quem falar. Coordenaria então o trabalho com outras equipes da empresa. E uma vez que tudo estivesse terminado, seria necessário fazer um relatório para os envolvidos e documentar tudo. Mas cada tipo de incidente teria particularidades na forma de ser tratado. Em breve, Flávia poderia iniciar o treinamento do novo time e colocar tudo em prática. A Acme certamente estava no caminho correto para melhorar a situação de segurança em sua rede e mesmo na internet como um todo. Com o CSIRT, a Acme seria certamente uma boa cidadã na internet, fazendo sua parte para resolver os problemas. Flávia estava muito animada. E sua empresa, seu provedor, sua universidade, órgão do governo ou entidade já tem uma equipe ou ao menos procedimentos para tratar os incidentes de segurança? Acesse www.cert.br/csirtes e seguramente você aprenderá muito mais sobre o assunto. Assista também aos demais vídeos sobre internet e redes no canal NICBR Vídeos no YouTube. Encerramos este módulo sobre ameaças e riscos. Obrigada pela atenção e te espero no próximo módulo.